Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Papinho de Psicólogo e hoje o assunto vai ser a estrutura da sessão. Um dos princípios da terapia cognitivo-comportamental é que a sessão é estruturada. Então, a literatura ali propõe uma estrutura. Como é que é mais ou menos essa estrutura para começar a nossa conversa? Beleza. Eu acho que no início da minha atuação como psicólogo, essa estrutura me ajudou muito, né? E eu seguia ela de forma bem rígida e inflexível até. E, inclusive, às vezes atrapalhando até a conduta da sessão para manter a estrutura que eu aprendi e que tinha que ser feito. E eu não podia acabar a sessão se eu não tivesse feito toda a estrutura. E aí eu ficava muito preocupado que estava acabando a sessão e eu não tinha chegado nos pontos finais A estrutura da sessão. e aí, meu Deus, então vai estar inacabada a minha sessão. A sessão vai estar falhada, né? Mas de um pouco mais de experiência e troca e conversas e segurança, né, na atuação, assim, eu vi que a estrutura da sessão proposta é uma sugestão, é uma base para a gente. Não quer, e o paciente nem sabe da existência dessa estrutura. Muitas vezes, né? Então, a cobrança era mais de mim mesmo, assim, para fazer esse movimento, e o paciente não estava nem aí com a estrutura, estava tocando a vida dele na sessão e tal, né? Mas essa estrutura, ela ajuda muito. Hoje, baseado nas estruturas que tem na literatura, eu meio que bolei uma para me organizar, assim, né? Perfeitamente. É interessante, né, a sugestão da literatura, porque nos ajuda a ter um início, um meio, um fim, né, e não esquecer ou não deixar passar alguns pontos que são importantes, alguns pontos que são relevantes. Mas, definitivamente, inclusive, tem alguns pacientes que nem se adaptam, né? Tem paciente que ele chega e atropela a tua estrutura. Ele chega e começa, né? O paciente chega, estou aqui porque não sei o que, já vai. Não espera tu organizar ou tu dizer, vamos começar. Não, a pessoa chega, muitas vezes a pessoa está ansiosa por aquele momento, né? E aí ela chega ali e ela é que conduz aquela sessão e não tanto o terapeuta, né? Então, na verdade, existem diversos tipos de pacientes. Alguns são bem mais passivos e aguardam, né, a direção que o terapeuta vai dar. Tem outros que chegam precisando falar, precisando dizer das suas coisas e não estão nem aí realmente, né, com se tu tem uma estrutura ou não tem. O legal, Max, às vezes tem alguns pacientes, sei lá, vamos pegar aí um meio, sei lá, perfeccionista, pode ser, ou obsessivo compulsivo, que eles sacam a estrutura, porque vai numa sequência ali, né? Então, 3, 4 sessões ele vê que, como é que tá, e ele pergunta, tu não vai me perguntar da semana passada? Vamos começar pela semana passada, como a gente sempre começa. Então, muitas vezes eu tô até reforçando o comportamento deles, por causa da forma, da estrutura da sessão. Então, a gente tem que sacar isso também, se essa estrutura está causando benefício ou estou reforçando uma... Exato. E é importante a gente entender que a terapia cognitivo-comportamental, ela foi elaborada, né? Ela é elaborada ainda hoje, né? Em uma outra cultura, em um outro país, com as pessoas tendo um outro funcionamento. A pegada é diferente. Totalmente, né? Nós somos latinos, nós somos informais, nós somos, né? Então, são muito mais sistemáticos, organizados, muito mais frios, né? Nós somos muito mais propensos a seguir, né, um pouco mais o fluxo do momento, enquanto que eles não, eles vão seguir muito realmente, né, como cultura, como Eles país. disseram que seja assim. Exato, né? Então o paciente vem com essa expectativa, né? Então isso é muito importante, assim como tem alguns pacientes aqui no Brasil que às vezes vêm com a expectativa de que vai ter um divã, ou tem uma expectativa, pois, né? Ou que o terapeuta vai funcionar de um certo jeito que ele viu no filme, ou que ele viu na novela, ou porque alguma coisa do tipo. Então, é muito importante, né, a gente saber que essas diretivas, essas partes que a literatura coloca, primeiro checa o humor, depois faz ali a revisão da semana, depois faz uma agenda, um planejamento daquela sessão com o paciente, estabelece objetivos, depois trabalha cada um dos pontos no final, revisa depois. Dá uma tarefinha. Dá uma tarefa, quer dizer, são coisas que a própria tarefa, né? É uma coisa que tem paciente que não adere. Não adendo.
E tem algumas tarefas que a gente dá, eles, antes de descer o elevador, eu já te mando de volta. Já pensa no elevador. Então é isso, né? As pessoas, a gente está num lugar diferente, uma cultura diferente, e nem sempre aquilo que a literatura propõe vai acontecer daquele jeito. A gente precisa ter essa flexibilidade, né? Isso faz parte do amadurecimento, como tu disseste. Uma das coisas que eu saquei é que muitas vezes, por exemplo, se a gente perguntar como é que foi a semana, ou fazer essa ponte, não precisa ser uma fala direta. Às vezes, no próprio meio da sessão ali, o paciente vai trazendo isso e eu tomo nota ali, eu que tenho que sacar, perceber, e opa, essa parte é aqui na estrutura da sessão. Às vezes, o paciente não está dentro da estrutura da sessão, mas tudo que está na estrutura vai aparecer, porque a estrutura da sessão foi baseada, né, na prática, empiricamente ali, então não são coisas aleatórias, mas geralmente aquelas coisas aparecem na sessão e eu não preciso seguir a estrutura da sessão e só ficar atento a essas informações e até para não atrapalhar até o raciocínio do paciente, a lógica que ele está seguindo no pensamento, para tentar ter uma sacada legal do que está acontecendo. Então, às vezes, nesse processo do próprio paciente, vai surgindo ali, isso aqui foi coisas da semana passada. Ele não falou da tarefa, mas ele falou algumas coisas que tem a ver. Então, vai anotando na tua estrutura, não enquadrar o paciente na estrutura. Exatamente. Então, isso é muito importante, né? Ter essa capacidade, né, do terapeuta de ser flexível, de poder pegar esses modelos, pegar essas diretivas que a literatura traz e entender, veio, né, de uma outra cultura, veio de um outro meio. E eu dizia, assim, até em alguns momentos, que, assim, toda a sessão tem uma estrutura, mas é uma para cada paciente. Tem, né, o paciente mais falante, né, que já chega, como disse, já vai tomando, né, ele vai dizendo coisas, ele vai falando, ele precisa falar de algumas coisas, precisa contar algumas coisas, e daqui a pouco ele vai tocar naqueles pontos, daqui a pouco ele vai falar daquelas coisas que que a literatura supõe, né, ou ela vai sugerir que a gente sempre observe aquilo, né, como está indo, o que aconteceu, o que ele quer falar, enfim. Eu não precisa formalmente fazer isso, eu não preciso, como eu disse, estar ali. Mas, assim, para um paciente, muitas vezes, assim, ele chega, já fala, e lá aquelas tantas é que tu vai ter oportunidade de falar, né? Ou tu vai ter para dizer, tá, entendi, então daí já trata aquilo, já vai trabalhando aquilo, e aí inverte, né? Tá, mas me diz um pouco daquilo, me diz o que aconteceu com aquela outra coisa, quer dizer, né? Para cada um, o outro que é mais calado, que vai precisar que tu tome mais a iniciativa, tu vai ter que ir mesmo puxando cada ponto, tu vai ter que ir lembrando cada assunto, tu vai ter que ir recuperando, né? E conduzindo bem a sessão e muitas vezes, né, sendo bem proativo para poder conduzir essa sessão. Então depende muito do perfil do paciente. E é também dessa flexibilidade do psicólogo, da psicóloga, né, ali que está atuando, né, porque a gente vai criando o nosso estilo e às vezes a gente tem que deixar a química rolar da sessão com o paciente, não forçando esse espaço entre paciente, você, cada um no seu lugar. Acho que tem que rolar estar na mesma frequência. E aí a estrutura vai acontecendo, tu vai entendendo a estrutura do paciente, vendo como enquadra isso na estrutura da sessão. E eu que sou ansiosa, né, aprendi a controlar a ansiedade pra caramba, né. Lembro de um professor que eu não vou dizer qual, que ele falou, tá, mas pra que serve isso que tu vai perguntar? Pra tua curiosidade ou pra terapia? Né? Então isso me ajuda muito, sempre quando eu tô com uma dúvida ou alguma coisa que não ficou bem clara da fala do paciente, eu pergunto para mim, tá, mas isso aqui é para eu saber disso ou isso vai fazer parte da sessão e eu vou conseguir, vai me ajudar, né? E é isso, essas dicas, elas não estão no protocolo. Essas a gente aprende ali, na vivência, na troca, nas experiências. E essa flexibilidade, né, ela é tão importante porque às vezes tem paciente, né, existem muitos, infinitos tipos de pacientes, na verdade, que antes de entrar no assunto, né, tem aquele que quer entrar logo porque ele quer falar logo, porque está ansioso para dizer das coisas que ele precisa dizer, que ele precisa falar, enfim. Mas tem outros pacientes que antes de entrar no assunto, ele quer
quer contar uma anedota, ele quer falar de alguma coisa. Do rolê do fim de semana. Ele quer dizer algo que, né, assim, quer compartilhar algo da sua vida, ele quer, né, tu viu uma notícia nova que saiu de alguma coisa, porque às vezes aquela coisa que faz, né, o relacionamento, os interesses, enfim, né, e ele traz alguma coisa, ele sabe às vezes que, né, tu te interessou por alguma coisa que ele contou um dia sobre algo, e aí às vezes ele traz alguma informação, uma notícia que ele viu, alguma coisa, né, ou uma coisa completamente aleatória ou completamente, né, sem uma ligação muito forte com o conteúdo, com aquilo que vai se tratar, mas a pessoa, ela antes quer contar alguma coisa para ti. E isso é muito importante, né? Porque, como a gente já comentou aqui, terapia é relacionamento e faz parte disso, não é só ficar tão focado, né? Então a gente precisa dessa capacidade, né, de ser flexível e não aplicar uma estrutura exatamente igual para cada um dos pacientes que a gente tem. Agora eu tava pensando, eu tive uma paciente uns tempos atrás, uma adolescente, e ela vem caminhando da escola e tudo mais, e ela chega muito tímida, envergonhada, monossilábica, e às vezes nem saía, nem sílabas, nem nada, só saía um. E aí, aplica o protocolo como? Se tu não tem as informações, se tu não sabe se esse é ou sabe? E aí, essa questão das relações, a gente já falou em algum momento aí sobre isso, é bem interessante. Não tem como aplicar o protocolo se a gente não conseguir entender esse funcionamento, né? E aí é interessante, porque a gente vai ter que buscar referências de conexão. Então, assuntos que testam, eu vi que as camisetas dela são de anime, eu vi que o estilo de roupa dela é mais rock. Então a gente começa. A pessoa ficou uns 2 meses sem falar comigo. Mas eu falava, bem proativo, né? Não conseguia aplicar muito bem o protocolo estruturado daquele jeito, a estrutura da sessão daquele jeito, né? Mas eu tava ali falando com ela, eu dava risada sozinho, porque ela não ria. Ficava meio irritado com alguma coisa que acontecia na rua, barulho, eu ia lá na janela, dava uma olhada. Isso não tá no protocolo. Não tá no protocolo. Então, até a gente criar isso aí, ela se sentir à vontade e tudo mais. Hoje a gente se conectou com um assunto e a gente está conseguindo aplicar algumas coisas que precisa ser aplicado aí do protocolo para até a gente, enquanto psicoterapeuta, conseguir entender o funcionamento, né? Não deixar as coisas meio perdidas. Então, mas leva um tempo. Que é a coisa do relacionamento, né? Que ele vai. É isso, se eu aplico um protocolo, né? Que eu peguei de outra cultura, uma estrutura de sessão que eu peguei de outra cultura, embora ela tenha sua utilidade, tenha seu propósito, não parei por nenhuma razão, e eu aplico isso mecanicamente, né? Eu não vou me relacionar. Inclusive, é uma crítica, né? Que a terapia cognitivo-comportamental sofreu durante algum tempo, né? Hoje tem tratamentos muito mais focados no relacionamento, né? Mas durante muito tempo, assim, esse negócio, a pessoa nem se relaciona, né? Vai ali, se botar um robozinho para fazer, mas é isso, se eu seguir aquela coisa muito mecanicamente, de maneira muito igual, estruturadinha, vai ser isso, né? Vai ter esse tipo de problema. A pessoa vai ter problemas com essa distância. Isso causa um afastamento, e não é o que a gente quer. E a gente nem consegue aplicar técnicas daí desse afastamento, né? Exato. Então fica complicado aí a gente fazer isso. É importante que a estrutura da sessão, ela tá ali para todos os psicólogos e estudantes de psicologias lerem e aplicarem ela. Só que se a gente fizer como tá ali, todo mundo vai ser igual. Então eu acho que o protocolo, ele serve como base, como a gente já falou no início da fala, mas tem que ter a tua pegada, tem que ter ali o teu estilo. E como eu falei ali antes também, eu fui criando esse estilo ao longo da experiência na clínica, porque até então eu estava bem estilo protocolo, estrutura da sessão, estava bem quadradinho, porque eu queria ganhar 10 no final da sessão. Só que a gente não estava em aula, né? Eu não estou em aula mais, né? Então não é para eu tirar 10 que eu vou fazer tudo certinho, e ficava nervoso porque não ia acabar tudo os pontos que eu tinha e que precisava.
E aí eu cheguei no final e disse, tá, mas cadê o professor? Não tem mais para me dar 10. E aí como é que eu faço com isso? Então é a gente criar esse estilo, eu acho, em cima das estruturas que a gente tem. Claro, não perdendo o embasamento científico, esses parâmetros que a gente tem que ter e tudo mais. Mas eu acho que isso que torna a sessão mais funcional. Né? É esse estilo que a gente vai criando. Até tem, como eu mencionei ali antes, né? Tem pessoas que não vão gostar do nosso estilo, né? Que não vão se adaptar, e que vai se achar muito estranho, o processo vai ser mais complicado. Então a gente também tem que sacar isso, né? Também a gente não tem que ficar se moldando a todo paciente de forma radical. Com certeza, com certeza. Então, é importante, né, que a gente estude, que a gente entenda, que a gente tenha esses norteadores, né? Mas a gente absolutamente não, né, deve tomar isso como algo... Uma ordem. Uma ordem, exato, né? Tem que poder... Às vezes eu costumo dizer alguma coisa assim, a técnica tem que nos servir, e não nós servimos a técnica. Se eu sou escravo da técnica, eu tenho que seguir ela, né? Eu sou um seguidor da técnica pura e simplesmente. Isso me anula, isso me desumaniza, né? Isso me tira do processo. Se eu consigo fazer um trabalho na direção oposta, né? Fazer com que aquilo eu vou, né? Eu tenho um alicate ali, uma ferramenta, né? Eu não vou deixar o alicate me usar, é eu que vou usar o alicate, né? Então eu vou usar como? Vou usar como eu acho, pegar ele do jeito que né, que me serve, vou usar no momento que me agrada, o que eu acho que é adequado usar, né? Então é muito importante, são ferramentas, mas que elas estão ao nosso serviço, e não nós ao serviço delas. Se a gente segue demais, a gente vai acabar se descaracterizando. Muito engraçado que tu fala que tinha uns alunos aí que estavam falando sobre essa questão, né, de como é que é a estrutura, e aí estavam lendo Judite para saber e tal, como é que é os protocolos e a estrutura da sessão e tudo mais. E aí eu falei, tá, mas esse livro é de quem? Não, é meu, eu comprei. Então tu faz o que tu quiser com ele. Ele é teu, então o que tá aí, tu pode usar como tu quiser, né? Porque tu tá habilitado. Penso eu que tu formado vai ter competência, estar habilitado para usar de forma ética, coerente, tudo que está ali no momento em que tu achar adequado. Exatamente. Então, essa autonomia, claro que no começo a gente começa mais dando o passinho certo, mas a gente vai, cada vez que a gente vai ficando mais autônomo, mais maduro, né, a gente vai cada vez mais prescindindo desses balizadores, né, e vai conseguindo se mover, né, de uma maneira mais livre, de uma maneira mais madura, realmente, né? Porque eu acho que isso é amadurecimento, isso é um processo que todo terapeuta vai ter que passar. Eu acho que ao longo do tempo fica confortável. Tu vai fazer algumas questões, trazer algumas questões para contribuir na estrutura e que não vai abalar o processo. Com certeza. Mas eu acho que era isso, né? Com certeza. Eu acho que foi muito importante a gente falar sobre isso, né, para a nossa audiência. Eu acho que é um ponto muito importante. E não sei se você está estudando, se você já é um terapeuta, já é um psicólogo, comenta aí, né, no nosso vídeo, aqui no nosso podcast, qual é que você usa, né? Se você segue a estrutura, se você faz um pouco diferente, como é que foi o seu processo, né? Está em estágio, né? Como é que está sendo esse processo de aprender e de aplicar? É interessante, né? Porque é essa troca que a gente está buscando de conversar um pouco, contar um pouco da nossa experiência, para vocês falar um pouco da nossa experiência, mas também aprender. Sair um pouco dos livros, né? E ver como é que faz isso na prática, sem seguir ali na risca, né? Eu acho que é interessante. E ainda vou provocar a galera aí. Você usa o mesmo protocolo para adulto e criança? Como é que é esses protocolos? Como é que faz com criança? Mas isso aí, se tiver interesse da galera, aí a gente até vem falar uma hora sobre como é que é esses outros tipos de estruturas e protocolos e como funciona na sessão. Perfeito. Certo? Curta o vídeo, né? Segue a gente no canal. Né? Isso aí. Um abraço, né, a todos. Nos vemos na próxima. Certo, valeu.